Hoje tem jogo do Furacão, mas eu não tô aqui para falar sobre o jogo do Atlético. Tô aqui para falar com vocês sobre o áudio vazado do presidente Mário Celso Petralha. Roda aí, Furacão, que eu tenho muito para falar sobre esse tema aí. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar sobre o áudio vazado do presidente Mário Celso Petralha e de mais uma vergonha acumulada por parte dessa péssima gestão. Eu costumo chamar de indigestão. Eu tô aqui no aeroporto, que a gente está indo para uma outra região, e então eu tô com o meu microfoninho mais próximo da boca aqui, quando a mulher começar a falar no sistema de som, para que vocês consigam ouvir certinho o que eu tenho para dizer aqui, tá, turma? Antes disso, quem tá chegando aqui no canal, se inscreve, deixa aquele likezinho, compartilha com geral, Fala Cap tá na área em qualquer lugar do mundo. Estamos aqui sempre lado a lado com o torcedor atleticano, claro, mais tarde para poder falar, se Deus quiser, da vitória do Atlético. Enquanto o Furacão não tem um novo treinador, vai com o que tem, né? O que tem para janta. Nem janta tem direito, mas é o que tem, vambora. Tá? E sempre a KTO. Coloca na tela aí, Brubru. A KTO é a melhor casa de apostas do Brasil. Gente, você que não se cadastrou, você está viajando, cara. Atenção. Aqui no comentário fixado no conteúdo desse vídeo, você clica e se cadastra. Se já é cadastrado, show de bola. Se não é cadastrado, se cadastra. Manda um print aqui pra gente, que a gente coloca vocês, se vocês quiserem, claro, nosso grupo de WhatsApp, Telegram, para fazer vira e mexe uma fezinha aí na vitória, no empate, quem sabe, da KTO junto com o Furacão. Beleza, turma? E claro, você aí pode concorrer a R$1 milhão em prêmios na Liga do Milhão. Ó, meu parceiro Denilson Show aí, Dedê, você tá demais, hein? Então é isso aí, galera. kto.bet.br, melhor casa de apostas do Brasil, sempre lembrando que é pra jogar com responsabilidade. Quero ninguém aqui devendo dinheiro por causa de aposta esportiva, não. É pra se divertir, cassino online, vários esportes, muita coisa bacana, só se você tem 18 anos pra cima, beleza? KTO neles. Gente, eu não sei se vocês chegaram a ver, e eu não quero ficar tomando muito tempo de vocês que estão aqui acompanhando. Eu vou colocar no final desse vídeo o áudio vazado, tá? Para eu não começar a falar, colocar o áudio, depois voltar. Quem quiser, assim que eu terminar o conteúdo, eu vou colocar o áudio vazado para quem não acompanhou, tá? Turma, basicamente é o seguinte. Para vocês verem como o Atlético está completamente desnorteado. Vaza um áudio falando sobre dívidas, falando sobre problemas financeiros de outros clubes com o Atlético. E depois, o próprio Atlético emite um comunicado oficial falando que o Fluminense não está devendo, que a primeira parcela aqui de fato estava atrasada e demoraram para pagar, mas ela foi paga em abril. A parcela do Canóbio. A parcela foi paga de forma atrasada, sim. Aí vocês podem perguntar, pô, mas esse áudio aí ele foi vazado antes ou depois do pagamento? Independentemente, cara, primeiro que você vê a bagunça que tá o clube, porque esse tipo de coisa não pode vazar. É uma coisa pra ser tratada intramuros, velho. É uma coisa muito básica para você correr o risco de passar vergonha publicamente. Aí beleza, o Atlético teve que emitir um comunicado oficial desmentindo o áudio vazado do próprio cara que assina o comunicado oficial. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha, velho. Assim como uma vergonha também, o Vasco dever, o Corinthians dever, entre outros clubes deverem. E eu bato muito na tecla aqui, o futebol brasileiro é um futebol injusto. Injusto. E eu não tô falando aqui, ah não, o Corinthians tem uma receita maior que a do Atlético, o Flamengo uma receita maior. Eles têm uma receita maior, que a torcida maior, que a repercussão midiática é maior, várias outras questões. Agora, se o fair play financeiro fosse adotado nesse país, o que não é, e é uma vergonha, com a chancela das instituições, das entidades no caso, é uma piada. Só que sirva para o Atlético Paranaense aprender. Aprender. O Flamengo fez um jogo duro danado com o Hugo Souza, o goleiro que era do Flamengo, para vender para o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians é mal pagador. O Corinthians é um mal pagador. O Corinthians não tem credibilidade alguma, administrativamente falando. Ou tem? Não tô aqui para fazer média com ninguém, tô aqui para falar o papo reto. O Corinthians é mal pagador e há décadas era mal pagador com o Mário Gobi, com o Roberto de Andrade, com o Andrés, com o Duílio, agora com o Augusto. Ou vocês acham certo? O cara vai, contrata um jogador, não paga e o cara continua jogando. Super legal, né?
Por isso que quando o presidente do Cuiabá deu uma entrevista para nós na Rádio Bandeirantes falando que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, eu entendo que a palavra golpe talvez seja muito forte e tal, mas entra no momento. Ela cabe. É um sinônimo de um clube que não honra com os seus compromissos. Não honra. Aí depois pega, não, estamos fazendo um acordo. Que acordo, cara? Que acordo? Que acordo? Agora, eu queria dividir com vocês, inclusive eu estou pegando aqui um papel que eu anotei. Corinthians e Vasco estão atrasados com o Atlético. O Atlético Mineiro, óbvio, com o Coelho, mais de 30 milhões de reais atrasado para variar. E o Fluminense, de fato, pagou a primeira parcela. Tá? Eu só queria aqui deixar bem claro duas coisas, tá? Simplesmente foi um discurso de total improviso, certo? Não era um discurso público, mas era alguma coisa privada, e você vê total desconhecimento por parte de quem gera mal e porcamente o clube, pessimamente, sem força. Petralha está sem força para falar, para comandar, para decidir alguma coisa, sabe? Errando o nome de jogador. Não lembro o nome do jogador que jogava até o ano passado no Atlético, o Hugo Moura. Erra o nome Léo Pereira, Léo Pelé, erra o nome do cara, sabe? Não é por acaso que o Atlético está nessa situação, turma. Olha o nível do sujeito que comanda o Atlético hoje. Ele não consegue lembrar o nome do jogador, o ativo do clube que ele comanda. Ele não lembra o nome do ex-jogador que estava até o ano passado no clube. Como é que a gente pode esperar de um sujeito desse que ele vá acertar o nome do treinador que vai comandar o time para o acesso? Como é que a gente pode esperar alguma coisa vinda desse sujeito? Então, turma, com todo respeito, nada é por acaso. Vocês estão vendo aí, nada é por acaso. O Atlético não chegou nesse fundo de poço de Série B, com elenco impraticável, mudando o treinador de novo, por um acaso. Porque o cara que comanda o clube mal e porcamente, ele tá, todo respeito, velho, ele tá gagá. Ele tá gagá, velho. Doa quem doer. Eu não gosto de usar esse termo, que um dia eu espero que eu chegue lá, entendeu? Que eu chegue numa idade avançada também. Mas que a gente tenha minimamente aqui o discernimento de entender se a gente está fazendo bem ou mal para a instituição, bem ou mal para o clube. Ou se a gente só está lá para mamar na teta, pelo poder e não pelo bem da instituição. Então, quando eu há anos bato nessa gestão péssima, é muito por causa disso. E talvez seja uma das explicações que eles não apareçam publicamente. Primeiro, porque eles não vão ter respostas para as perguntas que faremos, para deixar bem claro. E segundo, que eles não têm mais noção, eles não têm mais condição de trabalhar, de executar um trabalho. Márcio Lara, cara, que como esse cara pode estar toda vez que eu acordo pela manhã, eu me sinto vergonha de ser atleticano, sabendo que esse cara está lá. Porque eu quero pessoas que possam representar o torcedor. Eu quero poder olhar e falar assim, pô, esse cara me representa, esse cara é um cara decente, esse cara aqui é um cara do bem. Esse cara é um cara que é o bem do futebol, ele pode errar como todos nós erramos, mas eles vão errar tentando acertar. Não fazendo as coisas sem transparência alguma do torcedor, da imprensa, um clube antipático, que não permite ninguém se aproximar. Eu fico aqui até na dúvida como as marcas querem se aproximar do Atlético, divulgando patrocínio, não aparece em lugar nenhum. De verdade, turma. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos isso aí. Então, só para poder encerrar, vou colocar o áudio para quem não ouviu, tá? E mais tarde eu volto aqui no canal para que a gente possa falar, se Deus quiser, da vitória do Atlético em cima da Chapecoense. Ainda sem treinador, é bem verdade. Mas torcer para que a gente possa voltar a se reaproximar da liderança da Série B. Ou pelo menos entre os 4 primeiros colocados, né? Mas enfim, só queria compartilhar esse pensamento com vocês, que depois que eu ouvi o áudio ontem eu falei, cara, não é por acaso. Ninguém cai de divisão, ninguém contrata jogador errado, ninguém manda treinador embora, a torta direito como o Atlético vem fazendo, do nada. Então tem muita coisa, esse áudio explica muita coisa para o torcedor. Chegamos no fundo do poço, porque as pessoas que lá estão não têm a menor condição intelectual e até emocionalmente e inclusive fisicamente de comandarem o clube. Então que novos movimentos de oposição possam ser criados,
para no momento das eleições as vaquinhas de presépio, boa parte dos conselheiros possa votar no bem do Atlético e não na mamata que é ser conselheiro e ficar colocando o rabinho entre as pernas para tudo que o Petralha barra família fazem aí. Tá bom? Dá um likezinho, se inscreve no canal, mais tarde espero vocês aqui para falar tomara da vitória do Furacão, tá? Acompanha o áudio aí, vazado, que chegou a viralizar na torcida atleticana. Até a próxima, turma, é nóis. Bom dia, amigo. Vamos por parte. A prefeitura não tem a obrigação de pagar o Atlético. Ela tem a obrigação de vender os potenciais construtivos para o mercado. E ela deu preferência aos potenciais dela e não vendeu os nossos potenciais. Ela tem compromisso de vender em 12 anos os 240 milhões de reais, ou seja, 20 milhões por ano. Então, ela não tem vendido esse potencial. Isso obriga o Atlético a pagar a prestação integral. Já pagamos o ano passado 67 milhões, e esse ano vamos ter que pagar 62 milhões. O vencimento é agora em junho de 25. Quanto aos impostos que nós parcelamos, é uma obrigatoriedade de uma lei recente e que obriga o clube a pagar ISS sobre as receitas de partidas, de jogos. Nós não recolhemos porque achamos uma exorbitância e indevida esse valor. Mas fomos obrigados pela lei a pagarmos. Então, os atrasados, que são poucos, nós parcelamos em 12 meses e vamos pagar. Já estamos pagando o mês a mês presente. Quanto ao caso do Léo Pereira, o Vasco não pediu falência, o Vasco pediu RJ, recuperação judicial, que é como se fosse uma concordata do passado. Então, ele vai pagar um percentual muito baixo das dívidas e não tem prazo para isso. E o Léo Pereira, por o Atlético não estar em recuperação, temos que pagar independentemente, apesar que o contrato visava e regia o encontro de contas, mas infelizmente não foi possível fazê-lo. Então não estamos recebendo e temos que pagar o Léo Pereira. Aliás, já pagamos. Tem jogadores como o Alex Santana, vendido ano passado para o Corinthians, que ele não nos pagou. O caso do Vasco também, que também não nos pagou, foi vendido no ano passado. O volante, não me lembro o nome agora. O Canóbio para o Fluminense, ele tinha que nos pagar a primeira parcela e só deu 500 mil reais por conta. E o Coelho, o Atlético Mineiro, comprou e não pagou nenhuma prestação, já está vencida. Então, as vendas para o mercado interno foram todas previstas no nosso fluxo de caixa e, infelizmente, não serão realizadas. Então, essa é a nossa preocupação para este ano. Se faltar mais algum detalhe, alguma posição, me volte.